Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Desafios de Ronaldo. Vamos nos unir para descobrir o mistério da história. Olá, meus amigos, que bom ter vocês aqui comigo. Hoje eu não quero falar de recordes, de bola de ouro, nem dos gols que fizeram o mundo aplaudir. Não. Hoje eu quero abrir meu coração e contar uma história sobre algo que dinheiro não compra e fama não explica: a dignidade. É uma história sobre um dia em que o homem que o mundo chama de robô mostrou que tem um dos corações mais humanos que eu já vi. Mas, acreditem em mim, a verdadeira heroína dessa história não é ele. É uma mulher chamada Lia. Dona Lia. Sabe, a Dona Lia não era uma funcionária qualquer para o Cristiano Ronaldo. Ela veio de Madeira, lá da mesma terra que ele. Uma daquelas mulheres de fibra, com as mãos calejadas de tanto trabalhar e um abraço que parecia curar qualquer cansaço. Ela cuidava da casa dele em Portugal desde os tempos do Manchester United. Ela não era só uma empregada, ela era a guardiã das memórias dele, a pessoa que garantia que, não importava o quão louco o mundo ficasse lá fora, o lar dele continuaria sendo um santuário. Naquele dia, o sol do Rio de Janeiro estava forte, e a Dona Lia tinha uma missão muito simples, mas muito importante. Cristiano participaria de um grande jantar de gala para a caridade naquela noite, e o terno dele, feito sob medida por um alfaiate famoso, tinha acabado de chegar. A tarefa dela era apenas levar aquele terno até a suíte dele no The Palace, o hotel mais luxuoso da cidade. Uma tarefa simples, certo? Era o que ela pensava. Imaginem a cena comigo. A Dona Lia, uma senhora de uns 60 anos, com seu uniforme cinza, simples mas impecavelmente limpo, segurando com todo o cuidado uma caixa de terno que provavelmente valia mais do que o carro dela. Ela atravessou as portas giratórias de vidro do The Palace e, de repente, entrou em outro universo. O chão de mármore brilhava tanto que parecia um espelho. Lustres de cristal gigantescos pendiam do teto, parecendo cachoeiras de diamantes. O ar tinha um cheiro de flores caras e de riqueza. Pessoas passavam por ela, homens com relógios de ouro, mulheres com bolsas que custam o preço de uma casa. E foi aí que ela sentiu. Não foi um empurrão, não foi uma palavra, foi algo pior. Foi o silêncio, foram os olhares. Vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? Aquele olhar que te mede de cima a baixo em um segundo, que não tem curiosidade, mas sim julgamento. O olhar que pergunta, sem usar palavras, o que ela está fazendo aqui? A Dona Lia sentiu um calafrio. Naquele lugar, o uniforme honesto que ela vestia com tanto orgulho de repente se tornou uma marca, um sinal de que ela não pertencia àquele mundo. Ela caminhou em direção aos elevadores, com o coração um pouco apertado, mas com a cabeça erguida. Ela estava ali a trabalho, um trabalho digno. Mas antes que pudesse dar mais 10 passos, uma figura alta e imponente bloqueou seu caminho. Era o Sr. Bastos, o gerente do lobby. Um homem de terno impecável, cabelo penteado para trás com gel e um sorriso que não chegava aos olhos. Ele não perguntou se ela precisava de ajuda. Ele não a cumprimentou. Ele simplesmente se postou na frente dela, cruzou os braços e disse, com uma voz fria e cortante que ecoou no silêncio do saguão: "Com licença, esta área é reservada para os hóspedes. A entrada de serviço é pelos fundos do hotel." A Dona Lia, pega de surpresa, sentiu o rosto esquentar. Ela respondeu com sua voz mansa, quase um sussurro: "Bom dia, senhor. Eu sei, me desculpe, mas eu vim entregar uma encomenda para o senhor Cristiano Ronaldo. Eu tenho autorização." Senhor Bastos soltou um risinho de desdém, um som feio que não combinava com o luxo do lugar. "Ronaldo? Ah, sim, muitos Ronaldos se hospedam aqui. A senhora tem como provar o que está dizendo?" Com as mãos um pouco trêmulas, a Dona Lia abriu a bolsa e tirou seu crachá. Um crachá simples, emitido pela equipe pessoal do Cristiano, com a foto dela, o nome completo, Lia de Fátima Alves, e a função, assistente pessoal. Era um documento oficial, legítimo. Ela estendeu o crachá para ele. E o que ele fez, meus amigos, foi o começo de tudo. Ele nem sequer pegou o crachá da mão dela. Ele apenas inclinou a cabeça, olhou por cima do ombro como se estivesse vendo um pedaço de lixo e disse: "Minha senhora, qualquer um pode imprimir um pedaço de plástico como esse. Isso não tem validade alguma aqui dentro. Este é um ambiente de alta segurança. Mas
Mas eu trabalho para ele há anos, ela insistiu, a voz embargada. Se o senhor puder apenas ligar para a suíte presidencial, eu não vou incomodar nossos hóspedes VIP por causa de uma confusão. Ele a cortou, a palavra confusão dita com um desprezo que doía na alma. Agora, por favor, peço que a senhora se retire pelo mesmo caminho que entrou. Antes que eu seja forçado a chamar a equipe de segurança para acompanhá-la. A ameaça ficou no ar, pesada, humilhante. Alguns hóspedes que estavam por perto pararam para olhar a cena. Ninguém disse nada para defendê-la. Eles apenas observavam, alguns com pena, outros com uma satisfação cruel. E a dona Lia ficou ali, parada no meio daquele palácio de mármore, sentindo-se a menor, a mais invisível das criaturas. O rosto dela queimava de vergonha, não por ela, mas pela situação. Ela só queria fazer seu trabalho. Mas naquele momento, naquele lugar, a sua dignidade estava sendo pisoteada e ela não tinha como se defender. O muro invisível do preconceito era mais real e mais sólido do que qualquer parede daquele hotel. E ela estava do lado de fora, sozinha, ali, parada, com o coração batendo descompassado e o rosto em chamas. A dona Lia sentiu o peso do mundo nos ombros. O Sr. Bastos, satisfeito com a própria autoridade, já estava com a mão no bolso, provavelmente para pegar o rádio e chamar a segurança. Aquele seria o fim. A humilhação final. Ser escoltada para fora como uma criminosa, na frente de todos aqueles olhares indiferentes. Ela fechou os olhos por um segundo, desejando poder desaparecer. E foi nesse exato segundo, meus amigos, no momento mais escuro, que uma voz cortou o ar. Não foi um grito, não foi alta, foi uma voz calma, controlada, mas que carregava um peso que fez o saguão inteiro, de repente, ficar em silêncio absoluto. O que está acontecendo aqui? A dona Lia abriu os olhos. O Sr. Bastos congelou, a mão ainda no bolso. Todos os olhares se viraram para a entrada do hotel. Lá estava ele, Cristiano Ronaldo. Mas não era o Cristiano Ronaldo das capas de revista. Ele tinha acabado de voltar da academia do hotel. Usava uma camiseta preta simples, uma bermuda de treino e nos pés, um tênis de corrida. O cabelo estava um pouco bagunçado e o suor ainda brilhava em sua testa. Ele parecia normal. Um homem que tinha acabado de se exercitar. Mas os olhos dele... os olhos dele não tinham nada de normal. Eram como os de um falcão, focados, intensos, analisando a cena. Ele não precisou de mais do que 3 segundos. 3 segundos. Ele olhou para o rosto da dona Lia, um rosto que ele conhecia há mais de 20 anos, e viu a vergonha e as lágrimas contidas. Ele olhou para a postura arrogante do Sr. Bastos, com o queixo erguido. E ele entendeu tudo. Ele não precisou de explicações. E então, ele começou a andar. Não foi uma caminhada. Foram passadas largas, firmes, decididas. Cada passo dele no mármore polido não fazia barulho de sapato caro, mas ecoava como uma batida de tambor de guerra. Tum, tum, tum. Ele não olhou para os lados, não olhou para os outros hóspedes. Seu foco era um só. Ele não parou na frente da dona Lia. Ele foi até o lado dela. E ali, na frente de todos, na frente do gerente, dos hóspedes curiosos, ele fez algo que quebrou o feitiço da humilhação. Ele passou o braço forte e musculoso pelos ombros daquela senhora de uniforme cinza. Ele a puxou para perto de si, num gesto de proteção, de carinho, como um filho protege a mãe. Aquele abraço de lado foi uma declaração de guerra silenciosa. Significava: ela não está sozinha. Ela está comigo, e quem mexe com ela, mexe comigo. Com a dona Lia segura ao seu lado, Cristiano ergueu o rosto e seus olhos encontraram os do Sr. Bastos. A temperatura do saguão pareceu cair 10 graus. Eu fiz uma pergunta, disse Cristiano, a voz ainda calma, mas agora com um fio de aço. O que está acontecendo aqui? O Sr. Bastos, que segundos antes era o dono do mundo, agora parecia um menino pego em flagrante. O rosto dele perdeu a cor. Ele gaguejou. Senhor Ronaldo. Que surpresa. É apenas um mal-entendido. Um procedimento de segurança. Esta senhora tem nome. Cristiano o interrompeu.
E pela primeira vez, a voz dele subiu um tom, não de grito, mas de uma fúria contida que era muito mais assustadora. O nome dela é Lia, Dona Lia, e ela é mais do que uma funcionária para mim. Ela é da minha família. Agora, eu quero que você me explique qual é o procedimento de segurança que dá a você o direito de humilhar um membro da minha família na frente de todo mundo. A palavra família. Aquela palavra, dita com tanta força, pairou no ar como uma sentença. O Sr. Bastos engoliu em seco. A arrogância dele se desfez como fumaça. Eu não sabia. Ela estava com um uniforme, eu achei que... Ele tentou se justificar. Achou o quê? Cristiano deu um passo à frente, e o gerente instintivamente deu um passo para trás. Você achou que por ela usar um uniforme, ela não merecia respeito? Achou que podia julgá-la pela roupa que ela veste? Que tipo de hotel é este? Que tipo de ser humano é você? Cada pergunta era um golpe, direto, sem piedade. O queixo de Cristiano estava travado, a mandíbula cerrada. Aquela era a mesma expressão de foco absoluto que ele tinha antes de bater um pênalti decisivo numa final de Champions League. Mas ali, o jogo era outro. Era o jogo da dignidade. E ele estava jogando para ganhar. O gerente olhou ao redor, desesperado, procurando ajuda. Mas os mesmos hóspedes que antes olhavam para a Dona Lia com indiferença, agora o encaravam com acusação. Ninguém mais cochichava. O silêncio era total. Todos os celulares, antes guardados, agora começavam a sair dos bolsos, discretamente. As pessoas sentiram que estavam testemunhando algo histórico. Cristiano Ronaldo não se importava com os celulares. Ele se inclinou um pouco e falou baixo, para que só a Dona Lia ouvisse. Está tudo bem agora, eu estou aqui. Ela apenas assentiu, as lágrimas que ela tanto segurou finalmente escorrendo pelo rosto. Mas agora não eram mais lágrimas de vergonha, eram lágrimas de alívio, de gratidão. Ele então se virou de novo para o gerente, que estava pálido como um fantasma. Eu vi o crachá dela da minha suíte pela janela. Ela mostrou para você. Por que você não olhou? Foi um erro de julgamento, balbuciou o gerente. Não, disse Cristiano, a voz ressoando com uma autoridade que nenhum cargo de gerente poderia comprar. Não foi um erro. Foi uma escolha. Você escolheu ser arrogante. Você escolheu humilhar. Você escolheu o preconceito. E aqui, neste hotel, para um homem na sua posição, escolhas têm consequências. A promessa naquela frase final era clara como cristal. Aquele não era mais um mal-entendido, era um acerto de contas. E o rei, sem coroa e de roupa de treino, tinha acabado de colocar o primeiro peão em xeque. Não, disse Cristiano, a voz ressoando com uma autoridade que nenhum cargo de gerente poderia comprar. Não foi um erro, foi uma escolha. Você escolheu ser arrogante. Você escolheu humilhar. Você escolheu o preconceito. E aqui, neste hotel, para um homem na sua posição, escolhas têm consequências. A promessa naquela frase final era clara como cristal. Aquele não era mais um mal-entendido. Era um acerto de contas. E o rei, sem coroa e de roupa de treino, tinha acabado de colocar o primeiro peão em xeque. E agora, eu pergunto a vocês que estão me ouvindo, o que vocês acham que acontece a seguir? O que acontece quando um homem como Cristiano Ronaldo, conhecido por sua disciplina implacável e seu senso de justiça, decide que um pedido de desculpas não é suficiente? A tempestade estava apenas começando. Se você, como eu, acredita que a dignidade não tem preço, fique aqui comigo. Deixe seu comentário abaixo me dizendo o que você faria no lugar do Cristiano, porque o que ele fez a seguir mudou tudo. A história está longe de acabar. Aquele saguão, que antes era um palco de luxo e poder, tinha se transformado em um tribunal. E o réu, o Sr. Bastos, estava pálido, mudo, condenado pelo olhar de um único homem. Ameaçar um membro da família de Cristiano Ronaldo era um erro. Humilhá-la na frente dele? Era suicídio profissional. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. E nesse vácuo, passos apressados soaram ao longe. Vindo do fundo do hotel, correndo como se sua vida dependesse disso, surgiu um homem mais velho, de cabelos grisalhos e um terno ainda mais caro. Era o Sr. Monteiro, o diretor-geral do The Palace.
O chefão. Ele chegou com um sorriso forçado no rosto, um sorriso de relações públicas treinado para lidar com desastres. Ele ignorou completamente o gerente Bastos, ignorou a dona Lia. Seu foco era um só, o homem que valia milhões em diárias e publicidade gratuita. Senhor Ronaldo, meu Deus, que confusão lamentável, ele disse, estendendo a mão com uma falsa cordialidade. Peço-lhe 1000 desculpas em nome de toda a equipe do The Palace. O que aconteceu foi um erro inaceitável, um desvio completo de nossos valores. Eu garanto ao senhor que o funcionário responsável será disciplinado imediatamente. Ele falava rápido, tentando sufocar o fogo com palavras. Mas Cristiano nem sequer olhou para a mão estendida. Ele manteve o braço protetoramente sobre os ombros da dona Lia, um gesto que dizia: o centro desta conversa não sou eu, é ela. Valores! Cristiano repetiu a palavra e ela soou amarga em sua boca. Vamos falar sobre valores, senhor Monteiro. O seu funcionário não cometeu um erro, ele tomou uma decisão baseada no que ele aprendeu aqui, no ambiente de vocês. Ele olhou para uma mulher negra, vestindo um uniforme, e decidiu que o valor dela era 0, que ela não tinha o direito de estar aqui. Esse é o valor que o The Palace ensina? O diretor-geral ficou sem palavras. O sorriso dele murchou. Ele tentou de novo, mudando a tática. Claro que não, senhor Ronaldo. O senhor é nosso hóspede mais valioso. Sua satisfação é nossa prioridade máxima. O que podemos fazer para corrigir isso? Uma suíte melhor? Um jantar por nossa conta? O que o senhor desejar? E foi aí, meus amigos, que Cristiano mostrou por que ele é quem é. Ele riu. Uma risada curta, sem alegria. Uma risada de quem não acredita no que está ouvindo. Corrigir? O senhor acha que isso se corrige com um jantar? O senhor não está entendendo. O problema não é a minha satisfação. Eu estou perfeitamente bem. O problema é a dignidade desta mulher, disse ele, olhando para a dona Lia com um carinho imenso, que foi arrastada na lama por causa da arrogância de vocês. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Deixe-me perguntar uma coisa, senhor Monteiro, uma pergunta sincera. Se eu não tivesse descido do meu quarto, se eu não tivesse visto esta cena, o que teria acontecido? O senhor teria subido até a minha suíte para me pedir desculpas por um incidente que eu nem sabia que ocorreu? Ou a dona Lia teria sido simplesmente expulsa e o dia de vocês continuaria normalmente, como se nada tivesse acontecido? Cheque mate. Não havia resposta para aquela pergunta, porque todos ali sabiam a verdade. A dona Lia teria sido esquecida. A humilhação dela não valia uma notificação no sistema. A indignação só existia porque a testemunha era Cristiano Ronaldo. O silêncio do diretor-geral foi a confissão de que ele precisava. Cristiano então se virou para a dona Lia. A fúria em seu rosto desapareceu, dando lugar a uma gentileza que era quase paternal. Dona Lia, ele disse baixo, para que só ela ouvisse. A senhora não precisa mais ficar neste lugar. Vamos embora. Ela olhou para ele, os olhos ainda vermelhos, e assentiu lentamente. Um pequeno gesto que selou o destino do hotel mais poderoso do Rio de Janeiro. Então, Cristiano ergueu o rosto novamente e olhou para o diretor-geral. A voz dele voltou a ser fria, precisa, final. Senhor Monteiro, pode cancelar a minha reserva, e a reserva de toda a minha equipe, e a reserva da seleção que chegaria na semana que vem. Nós vamos encontrar outro lugar para ficar. O queixo do diretor-geral caiu. Ele gaguejou. Mas o contrato, a logística, o evento de gala. O evento de gala encontrará outro palco, disse Cristiano. Um palco onde o respeito não dependa da roupa que a pessoa veste. Eu não associo meu nome, nem o nome da minha família, a um lugar com uma cultura tão podre. Ele não esperou por uma resposta. Com o braço ainda ao redor da dona Lia, ele se virou. E começou a andar em direção à saída. O saguão inteiro parecia um mar que se abria para Moisés. Os hóspedes recuavam, dando passagem. Os funcionários do hotel pareciam estátuas, congelados em seus postos, sem saber o que fazer. O som dos passos de Cristiano e da dona Lia era o único som no mundo. Eles atravessaram o saguão inteiro, passaram pelo gerente Bastos, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos, e não olharam para trás. Ao chegarem na porta giratória,
Cristiano a empurrou para a Dona Lia passar primeiro, um gesto de cavalheirismo, de respeito supremo, e então ele passou logo atrás. Juntos, eles saíram para a luz do sol do Rio de Janeiro, deixando para trás um palácio de luxo que, naquele instante, pareceu o lugar mais vazio e pobre do mundo. Um palácio que tinha tudo: ouro, mármore, cristal, mas que acabara de perder a única coisa que realmente importa: a sua alma. A porta do carro de luxo se fechou, abafando o som da cidade e o caos que eles tinham deixado para trás. Lá dentro, o silêncio era profundo, pesado. O motorista, um homem discreto que trabalhava para Cristiano há anos, não disse uma palavra, apenas aguardava instruções. A Dona Lia estava sentada no banco de trás, encolhida, olhando para as próprias mãos que repousavam em seu colo. O corpo dela ainda tremia um pouco, uma reação tardia à humilhação e à adrenalina. O ar-condicionado soprava um ar frio, mas ela ainda sentia o rosto queimar. Lágrimas silenciosas começaram a rolar por suas bochechas. Lágrimas que ela não conseguiu segurar mais. Eram lágrimas de alívio, sim, mas também de uma dor profunda, a dor de ter sido julgada tão injustamente. E então, com a voz embargada, ela disse a frase que partiu o coração de Cristiano Ronaldo. "Me desculpe, meu filho", ela sussurrou. "Por minha causa, você arrumou toda essa confusão, perdeu o hotel, o evento, tudo por minha causa." Cristiano, que estava no banco da frente, virou-se para ela no mesmo instante. A surpresa em seu rosto rapidamente se transformou em algo próximo à indignação, mas uma indignação cheia de afeto. "Dona Lia", disse ele, a voz firme, mas carregada de uma ternura imensa. "Nunca mais na sua vida me peça desculpas por algo assim. Nunca. A senhora não fez absolutamente nada de errado. A culpa não é sua. A culpa é deles. A culpa é de um mundo que ainda não aprendeu a enxergar o valor de uma pessoa." Ele se inclinou sobre o banco, seus olhos encontrando os dela. "A senhora é a pessoa mais trabalhadora e honesta que eu conheço. A senhora cuidou de mim, da minha casa, das minhas coisas, como se fossem suas. O que eles fizeram hoje não foi uma confusão, foi uma ofensa. E uma ofensa contra a senhora é uma ofensa contra mim. Estamos entendidos?" Ela olhou para aquele rapaz que ela viu crescer, que o mundo via como um deus do futebol, mas que para ela ainda era um menino de madeira. E ela assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Ele se recostou no banco, mas a tensão em seus ombros era visível. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. "Eu não posso acreditar. Em pleno 2024, e esse tipo de coisa ainda acontece." Ele bateu de leve no painel do carro. Relatórios, estatísticas, campanhas de marketing sobre inclusão, tudo mentira, pura fachada. Ele pegou o celular, os dedos se movendo rapidamente pela tela. Ligou para sua equipe, organizando um novo hotel, cancelando serviços, reagendando voos. Em 10 minutos, ele resolveu uma logística que levaria dias para uma pessoa normal. Quando terminou, ele suspirou, o peso da decisão caindo sobre ele. "A entrevista na TV, para a gala de caridade", ele murmurou, mais para si mesmo. "É daqui a 1 hora. Acho que vou cancelar. Sinceramente, perdi a vontade. Não estou com cabeça para falar de sorrisos e doações depois disso." Eles ficaram em silêncio por um longo momento. O carro estava parado em uma rua tranquila, com árvores que balançavam com a brisa do mar. E foi nesse silêncio que algo mudou. A Dona Lia, que até então parecia frágil, ergueu a cabeça. A tremedeira em suas mãos parou. Ela olhou para a nuca de Cristiano e sua voz, quando saiu, não era mais a de uma vítima. Era a voz de uma mulher que tinha redescoberto sua força. "Não", ela disse, com uma firmeza que surpreendeu a si mesma e a ele. "Você não vai cancelar." Cristiano se virou novamente, as sobrancelhas arqueadas em surpresa. Ela continuou, olhando diretamente para ele. "Você tem que ir, Cristiano. Você tem que ir e tem que contar o que aconteceu hoje, porque se você ficar em silêncio, é como se eles tivessem vencido. Se você ficar em silêncio, a história morre aqui, dentro deste carro. E amanhã, em outro hotel de luxo, outro gerente arrogante vai humilhar outra mulher de uniforme e ninguém vai ficar sabendo." Os olhos dela brilhavam, não mais com lágrimas de tristeza, mas com o fogo da justiça. "A sua voz, meu filho, eles ouvem a sua voz. Use-a.
Use-a por todas as lias deste país que não tem ninguém para falar por elas. Não deixe que a humilhação que eu passei seja em vão. Cristiano ficou olhando para ela, atônito. Ele viu naqueles olhos a coragem que ele tanto admirava nos maiores atletas do mundo. A resiliência de quem apanha, cai, mas se recusa a ficar no chão. A dignidade de uma rainha escondida sob um uniforme simples. Um sorriso lento, genuíno, o primeiro sorriso verdadeiro do dia, espalhou-se pelo rosto dele. Um sorriso de orgulho. A senhora tem razão, disse ele. Como sempre. Ele se virou para o motorista. Mude o destino, vamos para o estúdio da TV Globo. Ele fez uma pausa e olhou para a Dona Lia pelo espelho retrovisor. Mas eu não vou sozinho, a senhora vem comigo. E aí está. Uma decisão que muda tudo. Eles não estão mais fugindo de uma briga. Eles estão indo para o centro da arena, mas essa não será uma entrevista comum. O que vocês acham que vai acontecer quando Cristiano Ronaldo entrar em um estúdio de TV ao vivo, não para falar de futebol, mas para expor uma ferida da nossa sociedade com a maior testemunha ao seu lado? Preparem-se, porque o mundo está prestes a ouvir a voz da Dona Lia. Se você apoia a coragem dela, comente aqui embaixo. Somos todos Lia. Vamos mostrar a força que essa história tem. A chegada ao estúdio da TV Globo foi uma cena surreal. A equipe de produção estava toda alinhada na entrada, esperando pelo astro do futebol. Eles esperavam o glamour, os assessores, talvez até mesmo a família dele. O que eles não esperavam era ver Cristiano Ronaldo saindo do carro e abrindo a porta, com um respeito de cavalheiro para uma senhora de uniforme cinza, com os olhos ainda um pouco inchados. Houve um momento de confusão. Sussurros. Olhares interrogativos. O produtor principal, um homem chamado Ricardo, correu até Cristiano, com um tablet na mão e um sorriso nervoso. Cristiano, que bom que veio! Estávamos preocupados com o atraso. Estamos prontos para entrar no ar. O roteiro... Ele começou, mas parou quando Cristiano colocou uma mão firme em seu ombro. Ricardo, hoje nós vamos mudar o roteiro, disse Cristiano, com uma calma que não deixava espaço para discussão. A Dona Lia vai participar da entrevista comigo. Ela vai se sentar ao meu lado. O queixo do produtor caiu. Ele olhou da Dona Lia para Cristiano sem entender. Mas a pauta é sobre o evento de caridade, os projetos sociais. E nós vamos falar sobre a maior caridade de todas, o respeito humano, respondeu Cristiano. Prepare uma cadeira extra para ela, por favor, ela é minha convidada de honra. A Dona Lia sentiu o coração bater na garganta. Um estúdio de televisão, câmeras, luzes. Ela nunca em sua vida imaginou algo assim. Suas mãos suavam. Ela queria recuar, dizer que não conseguiria, mas então ela olhou para o rosto de Cristiano, para a confiança que ele depositava nela, e sentiu a lembrança da humilhação no hotel. Aquela lembrança lhe deu uma força que ela não sabia que possuía. Ela respirou fundo e caminhou ao lado dele para dentro do estúdio. Minutos depois, eles estavam sentados sob as luzes fortes. A apresentadora, uma jornalista famosa chamada Sandra, tentava disfarçar a surpresa. O ponto eletrônico em seu ouvido provavelmente estava um caos, com a direção tentando entender o que estava acontecendo. E voltamos! Sejam bem-vindos! Disse Sandra com seu sorriso profissional. Hoje temos a honra de receber um ícone mundial, Cristiano Ronaldo, e ao lado dele, uma convidada especial, a senhora Lia. Cristiano, bem-vindo! Gostaríamos de começar falando sobre o incrível trabalho de caridade que você fará amanhã. Cristiano a ouviu pacientemente. Quando ela terminou, ele se inclinou para o microfone. Obrigado, Sandra. É um prazer estar aqui. Ele começou, a voz clara e poderosa enchendo o estúdio. E sim, o evento de amanhã é importante, mas hoje algo mais importante aconteceu. Algo que não pode esperar até amanhã para ser discutido. Ele fez uma pausa. O estúdio ficou em silêncio. Hoje, esta mulher ao meu lado, a Dona Lia, que trabalha comigo há mais de 20 anos, que é uma das pessoas mais dignas que eu conheço, foi humilhada. Ela foi barrada na entrada de um hotel 5 estrelas nesta cidade, tratada como lixo, porque ela é uma mulher negra e estava vestindo um uniforme de trabalho. Um suspiro coletivo foi ouvido no estúdio. A câmera focou no rosto da apresentadora, que estava em choque. Cristiano continuou, a voz carregada de uma emoção controlada.
Eles rasgaram o crachá dela, ameaçaram chamar a segurança, fizeram ela se sentir como se ela não tivesse o direito de existir naquele espaço. E tudo isso aconteceu porque, para eles, a aparência dela era mais importante do que o caráter dela. Ele então se virou para a dona Lia, que estava com os olhos baixos, as mãos unidas no colo. Ele estendeu a mão e tocou o braço dela com delicadeza, um gesto de encorajamento. Eu não estou aqui hoje para falar como um jogador de futebol, disse ele, olhando diretamente para a câmera como se estivesse falando com cada pessoa em sua casa. Eu estou aqui como um ser humano, como filho de uma cozinheira, que viu sua mãe trabalhar duro a vida inteira. E eu não posso aceitar um mundo onde o trabalho honesto é motivo de vergonha. O que aconteceu com a dona Lia hoje não é um caso isolado, é um sintoma de uma doença chamada preconceito. E o silêncio é o que alimenta essa doença. A apresentadora Sandra, visivelmente emocionada e abandonando completamente o roteiro, se virou para a dona Lia. Sua voz era suave, cheia de respeito. Dona Lia, em primeiro lugar, sinta-se abraçada por todos nós. O senhor Ronaldo disse que milhões de pessoas estão ouvindo. A senhora gostaria de nos dizer como se sentiu? Aquele era o momento. A câmera fechou o foco no rosto da dona Lia. Não havia maquiagem, não havia disfarce, havia apenas a verdade em seus olhos marejados. Ela respirou fundo, engoliu o nó na garganta e olhou para aquela lente escura como se estivesse olhando nos olhos de todo o Brasil. Sua voz saiu trêmula no começo, mas ganhou força a cada palavra. Eu me senti pequena. Ela disse, a simplicidade da palavra carregando um peso enorme. Eu me senti como se a minha vida inteira de trabalho, de honestidade, não valesse nada. Eles não me viram, eles só viram uma cor, um uniforme, e eles decidiram que aquilo não era bom o suficiente para o lugar deles. Por um momento, eu quase acreditei neles. Ela fez uma pausa, e o silêncio no estúdio era sagrado. Mas eu quero dizer uma coisa, ela continuou, a voz agora firme. Para todas as mulheres, todos os homens que, como eu, acordam cedo, limpam, cozinham, servem, para que outros possam brilhar. Nós não somos invisíveis. O nosso trabalho tem valor. A nossa dignidade não está na roupa que a gente veste, está aqui dentro. Ela apontou para o próprio coração. E ninguém mesmo, tem o direito de tirar isso da gente. Foi isso. Naquele instante, a dona Lia deixou de ser uma assistente pessoal. Ela se tornou a voz de milhões. A frase dela, tão simples, tão pura, tão poderosa, ecoou pelas salas de estar, pelos bares, pelas cozinhas de todo o país como um trovão. Nas redes sociais, a hashtag Somos Todos Lia explodiu. Não eram mais apenas fãs de futebol que comentavam, eram filhos postando fotos de suas mães faxineiras. Eram netas homenageando suas avós cozinheiras. Eram motoristas, porteiros, garçons, todos dizendo a mesma coisa. Eu sou Lia e eu mereço respeito. No estúdio, a transmissão tinha se transformado. Não era mais uma entrevista, era um manifesto, um momento de catarse nacional. A mulher que horas antes fora tratada como ninguém, agora era a pessoa mais importante do Brasil, e o mundo inteiro estava, finalmente, em silêncio para ouvi-la. A repercussão foi imediata e avassaladora. O depoimento da dona Lia, transmitido ao vivo, não foi uma pedra jogada em um lago, foi um meteoro. Enquanto a entrevista ainda estava no ar, o celular da apresentadora começou a vibrar sem parar na mesa. O produtor entrou discretamente no estúdio e lhe entregou um tablet. Sandra olhou para a tela e seus olhos se arregalaram. Ela se virou para a câmera, a voz ainda embargada de emoção. Senhoras e senhores, o que estamos testemunhando é histórico. Acabamos de receber uma nota oficial do grupo que administra o The Palace. Eles anunciam a demissão imediata do diretor-geral e de toda a equipe do lobby envolvida no incidente. Eles pedem desculpas públicas e incondicionais à senhora Lia de Fátima Alves e anunciam a criação de um novo programa de treinamento obrigatório contra o preconceito em toda a sua rede hoteleira, que levará o nome dela. O Programa Lia. A dona Lia ouviu aquilo e ficou imóvel. Programa Lia?
Ela olhou para Cristiano confusa, como se não entendesse o que aquelas palavras significavam. Ele apenas sorriu para ela, um sorriso que dizia: é o mínimo que eles podiam fazer. Mas a verdadeira vitória não estava na nota oficial de um hotel tentando salvar sua imagem. A vitória estava acontecendo lá fora. Quando a entrevista terminou, o estúdio aplaudiu. Não foi um aplauso de protocolo. Foi um aplauso de pé, emocionado, dos câmeras, dos técnicos, da equipe de limpeza que assistia dos corredores. Eram pessoas aplaudindo a si mesmas, representadas por aquela mulher corajosa. Ao saírem do prédio, uma surpresa os aguardava. Uma pequena multidão havia se formado na calçada. Não eram caçadores de autógrafos, eram pessoas comuns. Uma enfermeira em seu uniforme, um motorista de ônibus, um entregador de aplicativo com sua mochila nas costas. Eles seguravam cartazes improvisados, escritos à mão em pedaços de papelão. Respeito não tem uniforme. Obrigado, Dona Lia. Somos todos Lia. Quando viram a Dona Lia, eles não gritaram. Eles aplaudiram. Uma salva de palmas calorosa, respeitosa. Uma jovem com uniforme de caixa de supermercado se aproximou com lágrimas nos olhos e disse: Dona Lia, a senhora falou por mim hoje, obrigada. A Dona Lia, que horas antes se sentiu a pessoa mais solitária do mundo, agora estava cercada de afeto, de reconhecimento. Ela não sabia o que fazer, então ela apenas sorriu e acenou, com o coração transbordando. Cristiano Ronaldo ficou um passo atrás, em silêncio, braços cruzados, apenas observando a cena. Ele não era mais o centro das atenções, e era exatamente isso que ele queria. Ele tinha usado sua plataforma não para se promover, mas para erguer outra pessoa. E ao fazer isso, ele se tornou maior do que qualquer troféu que já levantou.